Entrevista do dia, no Giro Estadual de Notícias. Você bem informado. Foi inaugurado no dia 17 o espaço Unimed Campo Grande na maternidade Cândido Mariano, um ambiente pensado com atenção, carinho e respeito para transformar a experiência de gestantes mães e recém-nascidos aqui do estado de Mato Grosso do Sul. E para poder falar um pouquinho mais sobre esse espaço que foi inaugurado, mas que ainda não está em funcionamento, vai funcionar em breve, eu estou recebendo aqui a ginecologista obstetra, doutora Vanessa Chaves Miranda. Bom dia, satisfação recebê-la aqui no Giro Estadual de Notícias. Bom dia, prazer estar aqui. Doutora Vanessa, vamos começar falando um pouquinho mais sobre a criação desse espaço. De onde surgiu essa ideia de fazer essa ampliação e trazer esse espaço Unimed Campo Grande na maternidade Cândido Mariano? Isso já era uma demanda, uma necessidade e um desejo, tanto da parte dos médicos cooperados quanto das beneficiárias e beneficiários do Sistema Unimed. Nós não tínhamos um espaço específico para os pacientes Unimed. Então, se desejava que houvesse uma assistência separada, voltada para esse tipo de beneficiário. E também o médico cooperado poder internar seus pacientes num ambiente que tivesse a cara da Unimed. E como a maternidade é uma tradição nessa assistência, nada melhor do que juntar as duas coisas. É verdade. Inclusive, a gente está falando aqui, né, de uma maternidade, de um espaço muito tradicional aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Eu nasci lá na maternidade Cândido Mariano, e muitas outras pessoas que estão nos escutando também Mato Grosso do Sul afora nasceram nessa maternidade. É um espaço, foi realmente muito bem estratégico, não é, doutora? Exato, a maternidade tem mais de 80 anos, né? Verdade. Então, nós nascemos, eu fiz meu primeiro parto na vida na maternidade Cândido Mariano, aprendi a fazer parto lá, meus professores, ícones, estavam lá, né? Então, é um espaço em que ele tem um DNA de assistência materna infantil mesmo. É verdade. Doutora Vanessa, como que a senhora avalia, né, o impacto desse espaço Unimed na jornada da gestante, não só no momento do parto, né? Porque a gente sabe que são 9 meses, né? Então, como que a senhora avalia esse impacto do espaço Unimed nesses 9 meses na vida da mulher? Havia sempre uma angústia e uma ansiedade das pacientes, até mesmo antes de engravidar, onde é que eu vou parir, né? Uhum. Como vai ser isso? Hoje, ela já tem a tranquilidade de conhecer o seu espaço, de poder, durante a gestação, em caso de emergência, ter também um espaço Unimed na recepção, um consultório específico que valorize ainda mais essa paciente e esse tipo de assistência. Então, eu acho que a gente tem uma tranquilidade durante esses 9 meses por saber aonde ir e que lá você vai ser bem atendida, com qualidade. Inclusive, doutora Vanessa, a gente nota, por exemplo, quando uma mulher fica grávida, né, a gente vê que as atenções, né, da família, né, são todas voltadas para ela. A mulher é mimada pelo marido, pela mãe, pela sogra e por aí vai, né? Isso é muito bom, né? E após o nascimento daquela criança, algumas pessoas deixam de lado a mãe, que trabalhou não sei quantas horas para poder ter aquele filho, e os olhos ficam totalmente voltados para aquela criança. A mãe fica lá, descabelada, com olheira, né, cansada depois de um trabalho de parto, e as atenções não são tanto para ela, mas para a criança que acabou de chegar nesse mundo. Como que funciona, doutora Vanessa? Como que vai funcionar o pós-parto na atenção emocional dessa mulher que acabou de ter o bebê? Você sabe que no passado, eu falo isso sempre para as pacientes, a mulher tinha o filho e aí ela não lavava a cabeça, né? Ela comia só canjica, ela ficava no quarto, né? E isso, na verdade, era uma tradução de uma rede de apoio, porque ela não tinha obrigação nenhuma, né? Ela poderia ali ficar sem emagrecer, só amamentando, com todas as mulheres da família em volta dela. E isso, com o tempo, se perdeu. Hoje a mulher sai de lá e quer ir para o shopping, tem que estar magra, né? Tem que estar com o cabelo bom. E realmente isso cria uma angústia muito grande nas pacientes que ela mesma se cobra. Então, nós temos um olhar hoje da psicologia, da fono, da físio, da nutricionista e também
a participação do marido, do pai hoje, nesse cuidado, inclusive com a mãe, é muito maior, nem se compara. Ainda bem que as coisas estão mudando, né, doutora Vanessa? Agora são 8h15. É bom lembrar também que esse espaço conta com 19 leitos, incluindo suítes e áreas PPP. O que são áreas PPP, doutora Vanessa? Pois é, mudou também, né? No passado a gente fazia o parto numa sala cirúrgica e a paciente ia para a recuperação pós-cirúrgica e depois para o quarto. A PPP é a sala de pré-parto e pós-parto, por isso os 3 P's. Então ela interna naquela sala, quando ela está em trabalho de parto, ela pare ali no parto normal e ela continua ali depois do parto. Então a assistência é feita, inclusive ao bebê, não tem mais isso do bebê ir para um berçário, ficar longe da mãe, ela é feita toda no mesmo ambiente, o que dá muito mais comodidade para o paciente. E hoje, nesse momento onde as pessoas estão vivendo, né, um momento onde vamos aí ter o filho de forma mais natural possível, as mamães estão optando, algumas mamães estão optando em fazer mais aquele parto em casa, aquela coisa mais, enfim, mais natural, vamos dizer assim. Como que essas mudanças, doutora Vanessa, acabam impactando também na forma de fazer uma criança vir ao mundo no espaço Unimed? Como que isso acaba influenciando de certa forma? Isso é muito apropriada, essa tua pergunta, porque muitas vezes a mãe pensa em ir para um parto domiciliar ou numa casa de parto porque ela quer a ambiência muito mais parecida com o aconchego da casa dela. E a gente não tinha isso, porque o ambiente é eminentemente hospitalar. Então eu chego lá e me sinto no hospital e eu quero me sentir em casa. A mudança é exatamente desse paradigma, de você ter uma assistência onde, se eu tiver uma hemorragia, eu tenho uma assistência técnica rápida. Se eu tiver uma assistência ao bebê, também eu tenho uma assistência rápida, mas eu me sinto em casa, porque o ambiente está apropriado para isso e não com cara de hospital. Deixar a mulher à vontade, né, doutora Exatamente. Vanessa? E hoje a senhora acredita que as mulheres estão optando cada vez mais pelo parto natural? A senhora, como ginecologista obstetra, como que a senhora vê esse cenário da visão das mulheres diante? Porque antes as mulheres tinham uma visão do parto cesárea, de que ela ficaria naquela situação imóvel durante muito tempo. A gente vê que muita coisa mudou nesse meio tempo, né? Então como que a senhora vê hoje a adesão, entre aspas, vamos dizer assim, das mulheres, parto normal, parto cesárea? Como que hoje está essa realidade aqui em Mato Grosso do Sul? Tem melhorado muito. De uma forma geral, a mulher não é que ela não quer ter parto normal. Ela quer um parto rápido, mas principalmente ela opta pela cesárea porque ela não quer ter dor. E hoje a gente já consegue oferecer para essa mulher a analgesia de parto, então ela pode parir com a mínima dor possível e com isso você consegue diminuir muito essa adesão ao parto cesárea, né? Porque o parto normal, sem dúvida nenhuma, é muito melhor, tanto para a mãe quanto para a criança. É a mãe trabalhando lá o tempo inteiro, né? Desde o início até o final, né, doutora? Exatamente. É um ritual de passagem, né? Se tornar, parir por parto normal é um ritual de passagem, né? Você passa por aquela experiência e você realmente tem a percepção de que você está colocando aquele filho no mundo. Apesar de que na cesárea também a gente tem mudado muito, a paciente não fica mais estática, passiva, ela também participa, né? Muito bem. Agora são 8h19 em Mato Grosso do Sul. Para você que está acompanhando o Giro Estadual de Notícias, ligou o seu rádio agora. Eu estou conversando com a ginecologista obstetra da Unimed Campo Grande, doutora Vanessa Chaves Miranda, falando sobre a inauguração do espaço Unimed na maternidade Cândido Mariano. Doutora Vanessa, nós estamos comentando muito dos benefícios que as mamães vão ter nesse momento tão especial, né, de ter os filhos na maternidade, mas a gente tem que falar também do quanto que isso é importante para os profissionais, né? Quando você tem uma estrutura dessa que a Unimed oferece para os beneficiários, para os cooperados e também para os profissionais que trabalham em volta, isso daí é bom para todo mundo, inclusive para os profissionais. Então, como que a senhora enxerga hoje a capacitação cada vez mais dos profissionais que atuam na Unimed diante de um novo espaço dedicado especialmente para as mulheres? Havia um desejo, uma necessidade de que o obstetra ele tivesse um espaço
adequado, né? Então eu quero muito que a minha paciente tenha uma boa acomodação, tenha um bom respaldo técnico, que eu possa, enquanto estiver partejando, porque hoje nós internamos a paciente e internamos juntos, né? Então, que eu possa realmente estar avaliando essa paciente numa condição de conforto, uma condição adequada, sem nenhuma intercorrência também para mim. Muito bem, isso é muito importante, né? Todo mundo sai ganhando, desde os profissionais até as mamães aí que estão chegando nesse momento tão importante. Então, doutora Vanessa, vamos trazer um recado então para quem está nos escutando aqui no Giro Estadual de Notícias, né? Cooperados da Unimed aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Vamos falar um pouquinho mais sobre esse espaço. Quando que já tem uma previsão de quando que ele vai começar a funcionar e convidar a população também a fazer uma visita, né? Exato. As acomodações já estão todas prontas, a hotelaria, tudo mais. A gente a maternidade começa a alocar as pacientes nesses leitos a partir de segunda-feira. Essa semana estão sendo feitos os últimos ajustes. E as pacientes, as gestantes e os familiares já podem, a partir da próxima semana, ligar na maternidade, marcar uma visita, porque é feita uma visita guiada para a paciente não chegar lá e não conhecer nada no momento do parto. Então, ela já sabe onde ela vai ficar, qual é a acomodação, qual é o caminho que ela faz desde a internação até o bebê nascer. Muito bem, então é isso. A Unimed Campo Grande que inaugurou no dia 17 esse espaço humanizado para poder acolher e cada vez mais tecnológico, cada vez mais moderno na maternidade Cândido Mariano. Eu conversei com a doutora Vanessa Chaves Miranda, ginecologista obstetra da Unimed Campo Grande, trazendo essa novidade aqui para todos os ouvintes do Giro Estadual de Notícias. Doutora Vanessa, obrigado e parabéns mais uma vez pelo trabalho e parabéns também para toda a equipe da Unimed que presenteia Campo Grande com esse grande espaço. Obrigada. Agora são 8h22 em Mato Grosso do Sul. Mande sua